Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de hoje conclui o chamado Sermão Eclesiástico de Nosso Senhor. Neste sermão, Nosso Senhor dá alguns ensinamentos, dá algumas instruções de como nós devemos lidar com certas situações na nossa vida fraterna. Como nós ouvimos ontem, a necessidade da correção fraterna, né? E hoje a realidade do perdão. São Pedro aqui pergunta: quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Nosso Senhor responde então até 70 vezes 7. Ou seja, devemos perdoar sempre. Devemos perdoar sempre. Não é uma questão matemática aqui. E Nosso Senhor conta essa história deste servo perverso que tinha uma grande dívida, pediu perdão, implorou, foi perdoado e logo em seguida ele, basicamente como que se esquecendo do quanto foi perdoado, está ali cobrando algumas moedas de prata de um outro servo, né? Essa parábola nos ajuda a entender bem, né, a realidade do perdão e também a nossa dificuldade em perdoar. É interessante ver como esse empregado que teve uma grande dívida perdoada, ele não tem memória, né? Parece que ele se esqueceu que foi perdoado e se esquece de ter misericórdia com os outros. E se nós pensarmos bem, nós muitas vezes somos assim. Nós somos sempre muito perdoados em cada confissão que nós fazemos. Veja, meu irmão, qualquer ofensa feita a você ou feita a mim é infinitamente menor do que uma ofensa que eu e você talvez cometemos ao pecar, né? Porque é uma ofensa a Deus. A ofensa feita a Deus tem um valor infinito, porque a dignidade de Deus é infinita. Então é diferente você cuspir na cara de um cachorro na rua, você cuspir na cara de um criminoso hediondo e você cuspir na cara da sua mãe. Veja que a gravidade da ofensa aumenta de acordo com a dignidade de quem é ofendido. Então, da mesma maneira, uma ofensa feita a Deus tem um valor infinito. E é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo teve que morrer na cruz para reparar essa ofensa. Então, veja o quanto nós fomos perdoados e o quanto nós somos perdoados em cada confissão. Então, toda vez que nós precisarmos perdoar alguém, algo que nós deveríamos fazer é, com certeza, recordar a nossa última confissão. Recordar que a ofensa que aquela pessoa fez a você, ou aquilo que ela fez, a maneira como ela te prejudicou, enfim, né, é infinitamente menos grave do que um pecado que você cometeu, que eu cometi, né, um pecado mortal que ofende a Deus. E ainda assim, Deus me perdoa. Ainda assim, Deus nos perdoa, Deus perdoa você sempre. Então, o empregado aqui, ele não tem essa memória. É interessante porque no texto latino, ele diz assim, aqui no texto em português é dito, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. No texto em latim, né, que é o texto original da liturgia, é dito assim, patientiam habe in me, ou seja, tem paciência comigo. Né? E esse empregado mau diz isso para o patrão e o patrão tem compaixão e perdoa a dívida dele, porque sabia que ele não tinha como pagar a dívida. Assim, veja como também nós, meus irmãos, não temos como pagar a dívida que nós adquirimos quando pecamos, né? É nosso Senhor Jesus Cristo que paga essa dívida, é Deus que nos perdoa. Mas aí logo em seguida ele encontra um outro servo que diz a mesma coisa, também em latim ele diz a mesma coisa, patientiam habe me, tem paciência comigo. E ele não se lembra disso, ele não se recorda, né? Ele não se lembra que foi objeto de misericórdia. E essa é uma dificuldade que nós temos. Nós usamos muito a nossa memória passional, ou seja, a nossa memória é mais animal. Eu fico me recordando daquilo que o outro fez a mim, eu fico recordando aquela dor, né, constantemente. Né? Nós deveríamos também ativar, né, a nossa memória espiritual, que é a memória que nós temos por causa da nossa alma, né, imortal e racional, a memória que é capaz de guardar as verdades da nossa fé. E qual verdade eu estou aqui martelando nessa homilia desde o início? A verdade de que nós fomos perdoados por Deus de uma grande dívida e o que Deus pede de nós é que nós perdoemos os nossos irmãos. É o que nós rezamos, inclusive, no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, meus irmãos, nós precisamos recordar sempre do quanto nós fomos perdoados por Deus. E assim, sermos misericordiosos. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso.
o Senhor diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Enfim, tantas passagens em que o Senhor insiste: perdoai os vossos irmãos de todo o coração. Nós precisamos, de fato, fazer isso, recordando, ativando a nossa memória espiritual, lembrando: todas as ofensas que eu cometi contra Deus, Deus me perdoou. E elas são muito mais graves do que isso que essa pessoa me fez. Procuremos então perdoar as pessoas, não guardar mágoa. Lembremos que isso faz mal, antes de tudo, para nós. Às vezes a pessoa já tem tanto tempo que a pessoa fez algo contra nós, ela nem se lembra mais, já nem se importa mais, e a gente está ali guardando mágoa, sofrendo por conta disso, remordendo aquela coisa, né? É isso que significa a palavra remorso, né? Remordere, ficar mordendo novamente. Nos livremos dessas coisas, coloquemos em oração para que Deus nos ajude a liberar o perdão e a também curar essas feridas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.